Olá, mulheres fortalecidas na fé, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que eu estou aqui ao lado da nossa convidada no dia de hoje, nossa irmã Alessandra, a psicóloga do grupo. Nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida dela, uma pessoa extremamente usada por Deus, amém? Uma psicóloga cristã e psicanalista. E nós estaremos hoje debatendo o tema sobre casamento, a aliança que Deus não quebra espiritualmente. Bom, em primeiro lugar, eu vou estar fazendo uma oração, entregando esse grupo, as irmãs, os irmãos que estão nos acompanhando. E na sequência, nós vamos iniciar esse bate-papo e eu vou dar a palavra para a nossa irmã Alessandra, tá bom? Bom, então vamos lá. Soberano Deus e bom Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta união, Pai, por este momento, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento, Pai, dentro da tua palavra que é viva e eficaz, é a verdade, e assim nós almejamos, da mesma forma que o teu Espírito Santo nos convenceu, Pai, do que é correto a ser feito com relação a essa questão de casamento, Pai, nós estamos aqui para servir aos nossos irmãos em amor e falando a verdade da tua palavra. Pedimos que o teu doce Espírito, Senhor, venha mover todas as coisas, que esse vídeo venha chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que sejam libertas, Pai, do engano de Satanás. É o que te pedimos, te rogamos, não em nosso merecimento, mas tudo para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou estar passando a oportunidade agora para a nossa irmã Alessandra. Paz do Senhor, meninas, paz do Senhor, mulheres fortalecidas na fé. Quero agradecer o convite, né, da nossa Ana, nossa profetisa, né, que gentilmente me convidou para falar um pouquinho sobre o tema. Espero que seja um tema, apesar da seriedade dele, né, que seja tratado com um pouco de leveza, um pouco de descontração. Será um bate-papo, né? Nós vamos bater um papo sobre essa questão do casamento e como Deus vê o casamento, né? Como é a aliança do casamento diante do Senhor. E nós vamos falar de uma forma espiritual, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse tema, tirem suas dúvidas, deixem suas dúvidas no comentário, à medida que puder, vamos resolver, vamos responder. E é isso, vamos lá, vamos bater papo. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Então, bom, irmãs, vamos falar aqui um pouco sobre os casamentos válidos, tá? É importante a gente saber que é importante você saber o estado civil da pessoa que você, de repente, está se relacionando. Primeira coisa. Então, o que nós entendemos dentro da palavra de casamento válidos? Tudo que vai ser dito aqui, depois a gente vai deixar na descrição. Vamos deixar também um link aqui na descrição, que vai dar oportunidade para mulheres participarem do nosso grupo fechado do WhatsApp. E lá nós fazemos campanhas fechadas a princípio, né? Lá nós ministramos de forma mais aprofundada o tema, porque é um tema bastante complexo e em poucas palavras, em poucos minutos, num bate-papo, nós não conseguimos esclarecer tudo, ok? Então, vamos falar um pouco aqui, casamentos válidos. Lembra, estado civil, solteiro com solteiro, viúvo com viúvo e solteiro com viúvo. Esses são casamentos válidos, lembrando que uma vez que há uma união entre esse tipo de pessoas, no estado civil que elas se encontraram, elas têm que permanecer juntas até a morte, que é isso que a palavra diz, e é isso que nós vamos tentar passar para vocês de forma verdadeira e consciente, para que vocês entendam sobre isso, tá? Então, eu creio que agora a irmã Alessandra vai estar falando um pouco sobre o que fazer, né, quando a pessoa se divorcia
ou está passando por um momento de tribulação, o cônjuge foi embora, o abençoado de Deus, o outro já está lá com a amante, né? A benção! Lembra que se você for de primeira aliança, ore a Deus e nos procure para que possamos te ajudar nesta peleja e você vai conseguir concluir essa sua missão com êxito e vai cantar o hino da vitória juntamente conosco. Amém? Amém. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão do povo divorciado. Do casamento válido, né? Do casamento válido para o Senhor, Ana, eu acho interessante a gente dizer que Deus é um Deus de aliança. Deus, ele é um Deus que conserva a aliança. Se você observar a história lá do povo de Israel, qual era a questão com Deus? É que o povo de Israel era um povo que estava sempre quebrando a aliança. Então, o Senhor usava circunstâncias para aproximar, para que esse povo retomasse a primeira aliança. Então, Amém. É importante a gente falar sobre isso. Por que a aliança por que para Deus é importante? Porque Deus é um Deus de aliança. Ele não quebra a aliança que ele faz. Se ele te deu uma bênção, ele não toma essa bênção de volta. Então, a questão do casamento para o Senhor, quando a gente fala da questão do casamento de uma forma espiritual, é porque o casamento simboliza a união de Cristo com a igreja. Amém. Né? E olha que bonito. O Senhor Jesus, ele está esperando que a noiva, que de vez em quando adultera, que de vez em quando sai da presença dele, esteja totalmente voltado para a aliança, para que ele volte, para quando ele voltar a encontrar uma igreja sem mácula. Amém. Então, quando a gente fala de aliança, a gente está falando sobre isso, que Deus, ele é um Deus que conserva a aliança. Então, quando a nossa profetisa diz, né, quais são os casamentos válidos para o Senhor, é justamente isso. Por que solteiro com solteiro? Porque dentro da união do casal, dentro, né, do casamento, a união, a conjunção carnal. E quando você se junta carnalmente, você tem a relação sexual, ali no mundo espiritual você se torna uma só pessoa com o seu parceiro, né? Então, o solteiro com solteiro, se você não teve nenhuma conjunção carnal, né, atualmente é muito difícil isso, né? Um solteiro não ter tido nenhuma relação sexual. Nós oramos para que o povo, antes de se relacionar aqui, principalmente os solteiros, primeiro tem que entender sobre casamento. Exatamente. Saber que casamento, quando você decidir, que seja no Senhor, que você primeiro entenda a responsabilidade disso e não saia casando sem entender antes a importância dessa aliança, desse compromisso com Deus, desse compromisso com uma outra alma que vai se unir a você e vai se tornar uma só carne. Exatamente. E independente aí, amado, da luta, da guerra, da dor, do choro, do que acontecer, você tem que estar firme, porque o dia mal vem para todo mundo, amém? É verdade. Então, assim, o solteiro com solteiro, né? Porque você não teve um relacionamento, você não. E quando a gente fala casamento, a gente tem que entender que aquilo que é a legalização, né? Quando o homem deixa o pai e a mãe iniciar a sua esposa. Vamos lá para Gênesis. Que deixa a casa, deixa pai e mãe e unir-se a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. É quando os dois estão habitando na mesma casa, no mesmo lugar. Viúvo com viúvo. Por quê? Porque o viúvo com o viúvo? Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, né? O apóstolo Paulo até diz assim, né? Bom seria que permanecesse viúvo ou viúva, porque cuidaria das coisas do Senhor e não teria tanta tribulação. Mas tem aqueles que não conseguem, que não gostam de ficar sozinhos. Então, quando é um viúvo com uma viúva e vice-versa, por quê? Porque aquela união no mundo espiritual já não existe mais. É até que a morte os separe. Morreu um dos parceiros, morreu um dos cônjuges, o outro está livre para se casar, né? No Senhor. No Senhor. Assim. E no Senhor, lembrando que no Senhor, de novo,
é pessoa com entendimento na palavra, uma pessoa que tem uma vida consagrada, uma pessoa que verdadeiramente é convertida, uma pessoa que não é uma pessoa que decora a palavra, é uma pessoa que vive a palavra. Tá cheio de gente que decora a palavra e vive totalmente fora do que manda a palavra. E dentro da igreja, meus amados, tem muito engano no meio do povo de Deus. Está na hora do povo de se despertar, porque, como foi dito aqui, o rei está voltando e ele está preparando uma igreja adornada. Não vai entrar no reino do céu de qualquer jeito. Amém? E aí, vamos lá para o último, né? O solteiro com viúvo, porque o solteiro não tem nenhum compromisso, não assumiu nenhuma aliança perante os homens e perante Deus. E por que como viúvo é permitido? Porque o viúvo também, a partir do momento que o viúvo ou a viúva está nessa situação, perante o Senhor no mundo espiritual não existe mais impedimento. Né? Então, por quê? Porque até que a morte os separe. Então, perante a Bíblia, perante aquilo que a gente acredita, na palavra de Deus, a gente segue a palavra de Deus, esses são os casamentos válidos perante o Senhor. Agora eu vou falar rapidamente um pouquinho, então, sobre o que acontece quando a pessoa entra num divórcio. Seja por sua própria vontade e suas razões, ou porque o outro que se foi entrou com divórcio. Essa pessoa que entra nesse estado civil, como foi dito, divorciado ou divorciada, não pode casar de novo perante o Senhor, não pode, amados. Mesmo, mas ele me adulterou, ele me traiu, você tem que aprender a perdoar. Você tem que ver o que aconteceu, se no cada caso é um caso peculiar, tá? Aqui eu vou ler Lucas, capítulo 16, versículo 18, que diz: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma outra mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, meus amados, não tem confusão. A Bíblia é clara. Não precisa de interpretação, é só ler. Eu sou divorciada, ele foi embora, ele que me traiu, ele me rejeitou, ele não quer nada comigo, e agora eu vou ter que ficar esperando? Não, você vai primeiro se curar. Você primeiro vai ver qual que é o chamado de Deus na sua vida. Primeiro você vai entender a palavra, porque até então você construiu a sua casa na areia e grande foi sua queda. Amém? Glória a Deus. Agora você, como caiu a casa, você vai ter que entender primeiro o que é casamento. Se você tivesse servindo a Deus, tivesse nos caminhos certos, tivesse obedecendo, tivesse santificando, estaria aí o seu casamento inteiro intacto. Se aconteceu de um ou outro sair, se separar, é porque Deus não era o primeiro aí, meus amados. É porque vocês não estavam praticando o que a Bíblia diz. Então, para os divorciados, só tem duas situações. Ou você abraça a missão que Deus te deu, pega a sua cruz e anda, porque você vai ter que orar por uma alma que agora é uma carne com você. Como é que você vai largar sua cruz no meio do caminho? Me explica isso. Não amo mais. Então você não sabe o que é Deus, não sabe o que é amor, porque Deus é amor. E se você se declara filho de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é esse dom, que é o maior de todos, inclusive, o amor. E Ana, só uma observação interessante que você está dizendo aí, que Deus é amor, né? E a gente começa a colocar, costuma colocar o amor de Deus dentro de sentimentalismo. Deus, ele não se move por sentimento, tá? Deus, ele se move pela palavra. O amor de Deus, ele é manifestado na palavra. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele. Ou seja, o Senhor demonstra a ação dele dando o Filho, né? Então, assim, então o amor de Deus não é movido por sentimento. O amor de Deus, ele é manifestado na palavra, ou seja, no cuidado que ele tem com o povo, com o zelo, no cuidado que ele tem com você, comigo, com ela. Então, o amor de Deus é demonstrado o nosso amor por Deus é demonstrado pela obediência. E se você obedece, o Senhor, ele não vai contra a palavra.
Se você está debaixo da obediência do Senhor, ou, entre aspas, tá? Obrigatoriamente o Senhor, ele vai te abençoar. Por quê? Porque o Senhor, ele não nega a palavra. Então, como a nossa irmã Alessandra muito bem colocou, o amor não é um sentimento, meus amados. O amor é uma decisão. Você decide, tem que decidir amar. Se você é filho de Deus, você decide amar quem não te ama, você decide amar quem te abandona, você decide amar quem te rejeita. Isso é difícil, é? Muito. Mas Jesus não passou por isso, meus amados. Vocês não são filhos de Deus, filhas de Deus? No caminho, aqui na Bíblia não diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, você vai vencer o mundo? Então, esse é o evangelho de Cristo. Não é você simplesmente colocar a culpa no outro, não, você primeiro tem que se erguer, buscar mais a Deus e se converter. Antes de falar do outro que se foi, do outro que fez um monte de coisa, deixa que do outro Deus trata. Aqui nós estamos falando com pessoas que querem entender a palavra de Deus e querem fugir de maldições. Porque tem muita gente entrando em laços, julgos desiguais, profecias de profetas falsos, adúlteros, de orações que não são rompidas, e tudo enganação. Por quê? É mais fácil você se relacionar com outro do que você lutar ou pegar essa missão, ir até o fim, até Deus decidir se Deus vai recolher, se Deus vai transformar, o que Deus vai fazer. É que as pessoas estão sem paciência e estão esquecendo que tem que ter essa virtude, esse fruto, a paciência. O mundo é do maligno, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Você leva anos fazendo tudo errado, aí o seu marido vai embora, ou sua esposa vai embora, e você acha que em pouco tempo você vai orar tanto que Deus vai te ouvir, que tudo vai voltar ao normal, que Deus vai trazer de volta? Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Precisa esperar um pouco as coisas, entender as coisas de Deus, amém? Glória a Deus. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou estar aqui encerrando a questão, então, do divórcio, né? Quem quiser depois meditar na palavra, está lá em Lucas 16, do versículo 18, né? Com relação ao divorciado, na palavra de Deus não existe, tá? Você casar de novo ou novo casamento com cônjuge vivo. Para de ser ignorante, de falar, mas na época dos reis, porque Davi tinha um monte de mulher, tudo, não fala isso, porque a gente não vai entrar nesse mérito só depois em outros vídeos específicos, porque isso é ignorância e o povo está perecendo, porque a Bíblia é clara que o povo perece por falta de ensinamento. Então tá difícil, né? Vamos agora falar um pouco do que você deve fazer se assim você almejar essa missão. Você tem que entender que aquele que foi, ou como ele tá oprimido por Satanás. Entrou uma cegueira na pessoa, uma surdez, a pessoa a pessoa entrou no pecado. E feliz de você que pode se santificar e pegar essa missão e salvar essa alma para Jesus, que é sua carne, inclusive. Então, não abandone o barco, não abandone sua família, não desista, não desista dos seus, né? Se apegue com Deus, se apegue com pessoas que estão vivendo essa mesma tribulação que você, pessoas que continuam há anos se santificando, não é vergonhoso, meus irmãos. Você está se guardando, purificando e não está aí se dando ao deleite, à carne, os prazeres da carne. Não é verdade? Com certeza. Então, aí a irmã Alessandra vai até relatar algumas perguntas frequentes, né? Que as pessoas costumam... Assim, por exemplo, tem aqui no nosso... Posso falar desse tópico aqui? Pode. Então, tem aqui qual é a opção para aqueles que estão enfrentando uma separação ou enfrentando um divórcio, né? O que a palavra de Deus diz, né? Qual é o caminho? Ficar só, né? Fica sozinho. Você e Deus é melhor, hein? Exatamente, ficar sozinho. Ou se você fica sozinho,
você se reconcilia com o seu cônjuge. Quando eu atendo, por exemplo, na clínica, e aí eu não vou nem falar muito no âmbito espiritual, vou falar mais no campo da psicologia, o que acontece? Quando as pessoas terminam, tem um relacionamento termina, assim, por qualquer motivo, o que a gente orienta, tá? O psicólogo não diz o que você tem que fazer. O psicólogo te dá uma sugestão e você segue se você segue ou não. Então, o que acontece? Nós orientamos para que aquela pessoa tenha um tempo para ela, que ela experiencie esse tempo de luto, porque toda ruptura, toda perda implica no luto. Experimente esse tempo de luto. E enquanto você estiver vivendo esse processo de luto, você vai se conhecendo, você vai se reconectando com você vai construindo ou descobrindo qual é a sua identidade. Né? Até que, nesse tempo, haja a sua restauração pessoal e que enquanto o Senhor trabalha na sua restauração, o Senhor está trabalhando na restauração daquela pessoa. Amém. E aí, quando vocês se encontrarem, os dois estarão restaurados. Por quê, Ana? Por que acontece isso? Porque muitos casais, tanto a mulher quanto o homem, eles vão para o relacionamento carregando características do casamento dos pais. Né? Manias. É muito comum, né, o marido falar assim: poxa, eu casei com a minha sogra, e vice-versa. Ele tá brincando? Às vezes tá. Mas dentro dessa brincadeira ele tá falando uma verdade, porque a gente acaba levando pro casamento coisas que a gente acha que é nossa, mas na verdade não é. Bagagens, né? Bagagens Pesos, emocionais. Coisas, traumas. Exatamente. Que não foram curados. Exatamente. Aí você quer depositar no outro coisas que nem você mesmo sabe, porque você tem aqueles sentimentos, não sabe lidar com aquilo. Exatamente. Então, primeiro, você se cura. Se trata, cura suas feridas, cura suas emoções, separa o que é seu, separa o que pertence à sua mãe, o que pertence ao seu pai. Né? E isso acontece dentro desse processo. Sim. Você cuida da parte espiritual, né? Como a gente cuida, e também a gente cuida da parte emocional. Então, não é aconselhável que quando você termina um relacionamento aqui, você emende um outro. Não é aconselhável. Um relacionamento rebote. Como chamam, né? Mas é um tempo que você precisa tirar para você, até para você se curar. Porque, irmãos, se você está debaixo da palavra do Senhor, se você está debaixo da obediência, certamente a reconciliação vai acontecer. Amém. Só que não vai acontecer de qualquer maneira. E nem num tempo que você determinar, é no tempo do Senhor. Entendeu? Deus vai saber quando você está pronto, quando o outro está pronto. É muito importante, amados, vocês pararem com essa ânsia desenfreada, porque tem que voltar, porque eu vou orar, aí entra naquele ciclo. Cuidado com isso também, pessoas. Eu não sou contra, tá, canais de restauração, muito pelo contrário, já assisti muitos canais de restauração, tem canais de restauração seríssimos, canais de restauração muito bons mesmo, que aconselho outros que caíram em desgraça, né, caíram contra a sua própria palavra, pregavam uma coisa, depois passaram a viver outra coisa totalmente diferente, aí foram para o plano B, C, D, né? E tem aqueles que só falam sobre isso, amado. Cuidado para isso não se tornar uma prisão, um cativeiro na sua vida, porque quando você está num processo desse, de se reconectar com o Senhor Jesus, você não só busca pelo casamento. O casamento é a última coisa, você busca a sua reconexão com o Pai. O entendimento que você não teve dentro da palavra. Amém? Procurar conhecer sobre dons, conhecer sobre altares. Você tem que saber quem é seu inimigo para combater o mal. Amém? Você precisa orar mais, jejuar, usar as armas espirituais que talvez estejam aí enterradas dentro de você, porque você se julga um fraco, um abatido, um sem condição. Não tenho força. Para de falar isso. Jesus te chamou.
Vá buscar o seu chamado. Se você parou no meio do caminho com o seu chamado, retome. Se tiver que mudar, mude. Né? Deus tem todo o poder, ele continua tendo todo o poder, amém? Então, eu imagino que seria isso, não? Eu acho que sim, né? Se vocês quiserem, né, de repente, algum tema, alguma coisa, uma sugestão, deixa aí nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de bater mais um papo. É um papo descontraído. Sim. Quem está atravessando, né, esse deserto aí da restauração, da perda, Sim. né? Fica firme. Fica firme. Vamos ficar firmes. Vamos se unir, na presença do sim. Senhor. Busque no Senhor. O Senhor não tem prazer no divórcio. Não, o Senhor não é Deus de segunda aliança. Não. Mas isso era no Velho Testamento, Não. gente. Toda de Gênesis a Apocalipse, tudo converge para Cristo. Amém. Tudo é Cristo. Já pensou, irmãos, né? Se Deus ele decidisse fazer um novo povo, como é que ia ficar? E o Senhor é misericordioso o tempo todo, porque Ele ama. A misericórdia, o amor de Deus se manifesta na misericórdia. E Ele ama tanto você, Ele ama tanto a tua casa. Deus é um Deus de família. Sim. Ele não é Deus de bagunça. Ele não veio para matar, roubar e destruir. Quem faz isso é o adversário, meus amados. Acorda. Não entra nesse eu vou ser feliz também. Tudo que você for fazer fora da palavra, meus lindos, minhas amadas, você vai colher maldição, porque tudo que você plantar, você vai colher. E se você for fazer coisas que a Bíblia diz para você não fazer, você está agindo com a força do seu braço. Você está sendo egoísta, você está querendo, o seu orgulho está falando mais alto. Você não está sendo humilde de reconhecer os humildes, amados, que vão ser exaltados. É aquele, sim, que não importa que estão te chamando de trouxa ou não, você entendeu a palavra, você é liberto para a glória de Deus. Você quer, que vergonha que tem de você querer orar pela sua esposa, que se foi que está no braço da amante, que está lá correndo o risco de, se Deus voltar hoje, ir para o inferno? Precisa ver, né? Precisa ver. Então, assim, é que nem a nossa irmã está falando, nós temos que parar. Deus é Deus de aliança, como diz aqui o nosso tema, né? O casamento é uma aliança que Deus não quebra. Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias 3, amém? Então, é isso, tá? Nós agradecemos aqui a sua presença. Se inscreva no canal, compartilha. Nossa irmã Alessandra gentilmente vai estar fazendo a oração de encerramento e nós podemos estar aqui, nós nos colocamos à disposição para que, se vocês quiserem virem participar, as mulheres, tá? Do nosso grupo fechado, o link vai ficar aqui abaixo, tá? Mulheres Fortalecidas na Fé, o grupo do WhatsApp. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo contigo e por esse tempo com as irmãs que vão entrar para assistir esse vídeo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai querido, falar fortemente ao coração de cada uma. Que, Pai, se hoje, Senhor, elas escutarem a voz do Teu Espírito, que elas não endureçam o coração, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo faça um mover no coração de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, que toda mentira que o inimigo lançou no coração de cada uma seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus de aliança. Eu sei disso, Tu és um Deus, ó Pai querido, que renova a aliança. Mas o Senhor não é um Deus que quebra. Quem quebra a aliança somos nós. Sim. O Senhor permanece fiel. Amém. Pai, então que a sua fidelidade nos acompanhe, que a sua fidelidade nos cubra através de Jesus Cristo, Senhor, e do mover do Teu Espírito. Toma as nossas vidas, toma a vida de cada irmã, toma cada lar. Ó Pai, e aquele ou aquela que está apartado, que está distante, Senhor, o nosso braço é curto, mas o Teu, Senhor, o Teu não tem limite. Traz de volta, Senhor. Leva de volta para casa em arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, foi um prazer, tá? Até o próximo encontro.
Tchau, tchau. Shalom. Shalom!